Estamos bem próximos do fim, agora no desafio 12, que é chamado Campos Mágicos. Se você já usou a atividade de RO nos seus atendimentos de orientação profissional, você já sabe que uma das formas de fazer uso do Realidades Ocupacionais é apresentar todas as possibilidades para o orientando, esperar que ele entenda ali quais são as mais interessantes e refinando sempre mais essas opções que ele selecionou como interessantes para ele. Nesse momento, o Diretrix busca refinar e fazer um filtro das profissões que foram selecionadas antes lá na Terra dos Elfos, como profissões possíveis ou profissões que chamavam atenção para esse orientando. Mas aqui ele já tem um olhar um pouco mais maduro, porque ele já fez uma pesquisa profissional, ele conversou com profissionais da área, ele entrou em sites de universidades, ele buscou se informar sobre aquelas profissões no mercado de trabalho. Como eu já tinha te alertado, algumas profissões ele tinha selecionado a nível de curiosidade, ele não tinha realmente o interesse de observar aquela profissão como uma possibilidade. Ele queria entender mais sobre e saber sobre o que se tratava. Isso é super comum e, como eu já disse, é uma característica interessante de a gente ver nos orientandos, porque é um exercício de curiosidade, de ficar curioso sobre algo, sobre uma atuação profissional e buscar saber mais sobre ela. Então, veja, no desafio Campos Mágicos, o seu orientando ele vai ser convidado a classificar essas profissões que ele tinha considerado interessante. Ele vai ser convidado a marcar quais profissões se mantêm interessantes depois dessa pesquisa e quais profissões ele vai descartar, quais profissões não fazem sentido para ele como um caminho profissional. Por isso que quanto mais bem estruturada a pesquisa no passo anterior, quanto mais informações ele tiver, mais fácil vai ser esse processo de saber se uma profissão ainda é interessante ou se uma profissão pode ser descartada. Vamos ver o que o jogador Diretrixer deixou de dados nesse desafio. Veja só, a pergunta aqui é simples, é feita a pergunta para ele, você ainda tem interesse na profissão? E aí ele deixa algumas profissões classificadas em sim e outras em não. O jogador Diretrixer diz que 3 profissões continuam sendo interessantes depois da pesquisa que ele fez. Quais profissões são essas? Psicopedagogia, psicologia e medicina. Medicina vem desde lá do começo sendo uma possibilidade profissional. Psicologia foi surgindo ali em torno do desafio dos falcões mensageiros e psicopedagogia surgiu, para mim, como uma possível tentativa de reunir esses interesses em psicologia e interesses em pedagogia que vinham sido trabalhados também em alguns momentos. Essas 3 profissões continuam chamando a atenção desse jogador. E algumas delas foram descartadas, veja só, saúde pública, professor particular, humanidades, formação de professores para educação especial, economia doméstica, administração. 6 profissões foram descartadas. Acho que nem preciso dizer que você precisa questionar isso para o seu orientando. Por que essas 3 profissões continuaram sendo interessantes e por que essas 6 profissões deixaram de ser interessantes? O que fizeram ele permanecer com essas opções e descartar essas opções? E a partir disso é momento de começar a entender se essas profissões que chamam atenção realmente estão alinhadas com os valores que foram priorizados lá no desafio dos cômodos do castelo e principalmente com os critérios profissionais. Lembre-se então dessas 3 profissões: psicopedagogia, psicologia, medicina. Vamos voltar no desafio dos critérios profissionais. Organização de pertences. Veja só, os critérios mais importantes para o Diretrixer: crianças, atividades dinâmicas, organizar, relações de ajuda, estabilidade financeira. Naquelas 3 profissões que ainda permanecem na mente do Diretrixer, daria para trabalhar com crianças? Daria. Psicopedagogia sim, psicologia sim, medicina sim. Naquelas 3 profissões é possível ter atividades dinâmicas?
Sim, dependendo do lugar, do local de trabalho, do ambiente de trabalho, é super possível em psicopedagogia, em psicologia e em medicina ter atividades dinâmicas. É possível organizar nas 3 profissões que ainda se mantêm? Na psicopedagogia, sim. Na psicologia, sim. E acredito que na medicina também, sim. Também daria. Mas veja que esse organizar, como você vai ter explorado ele antes com o seu orientando, você vai entender melhor que tipo de organização é importante para ele. Será que aquela organização inicial que aparecia lá no início da jornada, quando ele dizia que ele gostava de ajudar a mãe a organizar o material dos alunos? Ou será que aqui você descobriu novas formas de organização que são interessantes para essa pessoa? Relações de ajuda. É possível ter relações de ajuda naquelas 3 profissões? Psicopedagogia, sim. Psicologia, sim. Medicina, sim. É possível ter estabilidade financeira nas 3 profissões? Isso vai depender muito do planejamento profissional que o seu orientando fizer. É super possível a gente ter estabilidade financeira em qualquer profissão se a gente estiver fazendo algo que faz sentido para nós, porque assim nós vamos nos dedicar mais para aquela profissão, vamos ser profissionais mais engajados, mas também se tivermos um bom planejamento de carreira. É por isso que assim que o seu orientando finalizar o processo no Diretrix, a gente envia para o e-mail dele um material sobre planejamento de próximos passos, para que ele planeje os passos que ele quer dar na carreira dele, certo? Mas é possível ter estabilidade financeira naquelas 3 profissões. Então veja que são 3 profissões condizentes com esses critérios que são importantes. Daria até para vocês se aprofundarem e virem para esses critérios que foram selecionados como importantes também, mas que não são os principais. E aí vocês vão identificar quais deles estão correspondendo a cada uma daquelas possibilidades de profissão que ele selecionou agora nos campos mágicos. Faz sentido? Se as possibilidades profissionais selecionadas nos campos mágicos não corresponderem aos critérios, alguma coisa está bem estranha. Porque significa que a pessoa não conseguiu utilizar isso aqui para formatar objetivos de futuro. Ela não conseguiu entender ainda que isso aqui é o que ela está buscando em uma profissão, isso aqui é o que ela quer em uma profissão. Então eu acho fundamental, quando chega nesse momento de ter profissões finalistas, avaliar o quanto elas estão condizentes com os valores e com os critérios profissionais.